Então vamos lá. Meus amores, vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um fim de semana bacana. Vamos começar com mais uma aula, estudos amazônicos. E solta a vinheta, enquanto eu limpo meu nariz. Pois é, meu povo, como vocês estão vendo, nós vamos continuar falando sobre o processo de urbanização da Amazônia, só que agora seguindo de um ponto um pouquinho mais à frente, né? A gente vai começar de onde nós paramos na última aula. Então, falando desse processo, a gente vai começar hoje falando sobre essas fases, de uma forma um pouquinho mais resumida, já que nós já falamos sobre isso na última aula. Então, a gente vai fazer só uma rápida revisão para, a partir daqui, tocar em frente com outros assuntos que vocês precisam ver. Então, assim, em relação às fases da urbanização da Amazônia, né, esse processo todo, que foi um processo bem longo, nós podemos dividir essa urbanização em 5 fases. A primeira é a fundação de Belém, é o ponto de partida do controle amazônico. Por quê? Porque, como nós já dissemos, a fundação de Belém, ela nada mais foi do que uma atitude visando digamos, foi uma atitude estratégica que os portugueses iriam usar essa cidade, mais do que a cidade, o ponto onde a cidade estava localizada, para, primeiro, defender o território, né, das invasões estrangeiras, e segundo, a partir dali, usar Belém como a área de onde iriam iniciar, né, o processo de controle do território amazônico. Então, na fundação de Belém, do Forte do Castelo, né, Forte do Presépio, enfim, toda aquela área lá, é o primeiro passo, né? É ali que começa, de fato, as tentativas portuguesas de controlar a Amazônia. Vamos lembrar, galera, que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o território amazônico ele era quase que totalmente, praticamente totalmente, espanhol, né? Só depois, quando veio a assinatura do Tratado de Madrid, que os portugueses tiveram ali, digamos, autorização, entre aspas, formalmente, para poder adentrar em território amazônico. Apesar de eles já estarem lá na Amazônia, meio que ilegalmente, né, já que era território espanhol, mas a partir da fundação de Belém, oficialmente, a partir de uma ação do governo, da coroa portuguesa nesse caso, começa então o ponto de partida para esse controle, para esse domínio da região amazônica. A partir da fundação de Belém, então, portugueses, sejam colonos ou missionários, começa então um processo de adentramento em direção ao interior amazônico, né, seguindo os rios da região. E a partir daí começa a segunda fase. Só que um pouquinho antes de começar a segunda fase, esse processo de urbanização, esse processo de criamento, meu Deus, criação de núcleos urbanos, ele é um pouquinho lento, tá? Não acredito, eu falei criamento, velho. Enfim, ele é um pouquinho lento ainda, mas ele vai ganhar, digamos, uma força um pouquinho maior quando começa essa segunda fase, que é a exploração econômica das drogas do sertão. As drogas do sertão, vocês estão ligados no que é, né? Aqueles produtos típicos aqui da floresta amazônica, raízes, temperos, remédios, enfim, coisas que eram típicas daqui, que não existiam na Europa, que os portugueses perceberam que teriam um alto valor econômico e começaram a tirar daqui da Amazônia para revender na Europa. Então, a partir desse momento, vários outros núcleos urbanos começaram a ser construídos, começaram a ser erguidos para dar uma base de sustentação a essa exploração econômica. Então, as drogas do sertão, que eram basicamente a única forma de desenvolvimento econômico naquela época, né, que os portugueses estavam desenvolvendo aqui, foi, digamos, o responsável, essa exploração, né, foi responsável pelo surgimento de mais outros núcleos urbanos. E também, não só pelo surgimento de novos, mas por uma estruturação melhor dos núcleos urbanos que já existiam. Né? Vamos lembrar que antes, na primeira fase, o objetivo ele era só, basicamente, proteger. Então, os núcleos urbanos, basicamente, eram um forte e ali algumas casas atrás, algumas pequenas casas, um vilarejo, praticamente, atrás do forte. Com a segunda fase, você já começa a ter o crescimento desses fortes,
você já começa a ter ali um desenvolvimento no comércio, então você já começa a ter uma estrutura melhor. Ainda não dá para dizer que é uma cidade e tal, mas é um núcleo urbano bem mais desenvolvido se comparado com a primeira fase. Quando a gente fala da terceira fase, a terceira fase ela também está muito ligada à exploração comercial, né? A terceira fase ela é marcada pela criação da Companhia Geral do Comércio de Grão-Pará e Maranhão, através das ações do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi um político português muito influente, um político que tinha muita força, que tinha voz ativa na corte portuguesa, e esse político ele tinha uma visão sobre a Amazônia, não só sobre a Amazônia, na verdade, sobre as colônias portuguesas, que eram em grande quantidade. Ele queria desenvolver essas colônias para que Portugal pudesse tirar o máximo de todas elas. Então, dentro dessa visão, ele começou então a planejar a Amazônia de uma forma um pouquinho diferente. Ele começou a tirar o poder da mão dos missionários, expulsou os missionários daqui, sabe? E a partir daí ele começa então um grande projeto de desenvolvimento de uma rede mesmo urbana na Amazônia. As cidades começam a crescer em tamanho e quantidade, surgem novos núcleos urbanos, sabe? A população vai crescendo também, porque ele começa uma espécie de um recrutamento, por assim dizer, de portugueses para virem para a Amazônia. Então a população cresce, as cidades crescem, a exploração comercial também cresce. Então tudo na Amazônia vem crescendo nesse momento. A gente já tem agora na Amazônia a presença dos africanos como escravos, né, os negros. Então você já tem ali um desenvolvimento comercial bem, sabe, considerável para a época e para as condições que nós tínhamos aqui. A partir daí, então, você percebe que essa Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, digamos, na responsabilidade, né, na administração do Marquês de Pombal, começa a desenvolver bacana a região. O problema é que começa a quarta fase. A quarta fase ela é marcada por uma grave crise econômica, tá? As especiarias aqui da Amazônia, no caso as drogas do sertão, já não tem mais tanto mercado na Europa. A própria Europa está passando por um momento de crise, então o dinheiro que antes era utilizado a rodo para comprar essas especiarias agora já está um pouquinho mais regrado. Então, essa crise econômica em relação à urbanização na Amazônia, ela faz com que aquele surgimento de novas cidades fosse diminuído bastante, quase que exterminado, sabe? Você tem um momento em que não é só que as cidades pararam de ser criadas, até algumas cidades que já estavam prontas, que já estavam ali criadas ou em processo de criação, foram paradas. Teve cidades que foram literalmente abandonadas porque eram cidades que eram baseadas na exploração econômica da droga do sertão ou de algum outro produto. E como esse produto já não tem mais saída, esse produto já não tem mais o seu comprador principal, que no caso era os países europeus, principalmente Portugal, essas cidades não têm mais como se sustentar de outra forma. Resultado, várias dessas cidades que surgiram por conta das drogas do sertão, surgiram por conta da exploração econômica de algum produto natural, elas foram exterminadas, foram extintas, justamente porque agora esse produto não tem mais saída, tá? Isso só vai mudar a partir do surgimento da quinta fase, que é o famoso boom da borracha, né? O ciclo da borracha ele surge na Amazônia ali no final do século XIX e dura ali mais ou menos até 1912, 1914, a primeira fase, né? Depois vem a segunda fase, que é um pouquinho mais curtinho o período. Então, nesse período do ciclo da borracha, nós tivemos ali outros núcleos urbanos sendo criados, nós tivemos a reativação, mais do que reativação, nós tivemos uma revitalização de alguns núcleos e aí já aliado à tecnologia que nós tínhamos, né, lá da primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial estava no seu início, nós já tínhamos não só a criação de novos núcleos, mas nós tínhamos a estruturação efetiva, massiva de alguns núcleos, como Belém e Manaus, principalmente, né? É nessa época que Belém e Manaus passam pelo período que nós conhecemos como Belle Époque, um embelezamento das cidades assim absurdo, certo? As melhorias urbanas, paisagísticas, sabe, arquitetônicas que essas cidades passaram foi um negócio assim impressionante mesmo. Um dos principais símbolos dessas mudanças é em Manaus o Teatro Amazonas e aqui em Belém o Teatro da Paz.
São duas obras que marcam essa época, que mostram um nível de requinte, de luxo, que é, sabe, digno de país de primeira linha. Mas não só isso, as cidades elas passaram por várias reformas e outros pontos da Amazônia também foram estruturados por conta dessa exploração econômica, já que era muito dinheiro circulando na cidade, mesmo que esse dinheiro não significasse, essa circulação grande de dinheiro não significava que todo mundo estava com dinheiro, né? Como sempre, o dinheiro ficava concentrado na mão de um punhado de pessoas, porém a cidade ela era beneficiada por esse dinheiro porque ela passava por várias transformações, mesmo que as camadas mais pobres não pudessem, digamos, aproveitar, não pudessem, sabe, viver essas transformações na prática, já que eles eram enxotados das áreas bonitas da cidade e empurrados para as áreas mais periféricas. No entanto, é inegável que a urbanização na Amazônia ela passa por uma espécie de renascer com o ciclo da borracha. Claro que, como quase tudo que é bom termina, o ciclo da borracha também chegou ao seu fim e, junto com ele, as cidades amazônicas começaram a estagnar, ou seja, elas pararam, né? Elas não cresciam, já não tinham mais aquele, sabe, aquele crescimento econômico que tiveram antes e a população amazônica que vivia nas cidades, muitos voltaram para o interior porque já não viam na cidade a oportunidade de ganhar dinheiro. Com isso, as grandes cidades, sabe, deram uma estagnada, como eu disse. Elas pararam, várias cidades do interior regrediram, algumas foram abandonadas, era muito comum naquela época. E quando eu digo cidade, gente, eu falo assim, é mais o que foi abandonado, por exemplo, tinha grandes barracões, que a população de seringueiras era tão grande que virava um vilarejo ali, quase uma cidadezinha, que foi abandonada quando os seringueiros perceberam, olha, acabou o negócio da seringa, não tem para quem vender, não tem quem me pague, eu não vou ficar aqui. Então, vilas enormes, núcleos urbanos pequenos, né, foram abandonados em virtude dessa crise do ciclo da borracha. Então, basicamente, as 5 fases da urbanização da Amazônia são essas. É por essas 5 fases que passa todo o processo de urbanização na Amazônia. Só que agora a gente vai ver questões que passam, que estão um pouquinho mais à frente, né, que já são, digamos, em um período posterior a essas 5 fases, tá? Então, por favor, acompanhe comigo e mais uma vez, se você não estiver entendendo, pergunte, tire a sua dúvida, não fique com a dúvida na sua cabeça, tá? Estou aqui para ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar, beleza? Então, olha só, a gente vai começar a partir de agora vendo um outro slide, que é este aqui. Então, meu povo, quando a gente fala de urbanização na Amazônia, é preciso que a gente deixe claro logo de início que nós vamos falar de um processo que se divide em 2 modelos, tá? O primeiro, que é o padrão Rio-Floresta, né? Que é o que iniciou, basicamente, toda a urbanização da Amazônia, né? Desde a presença dos portugueses aqui, né? E ele durou mais ou menos até ali o início, até metade dos anos 60, tá? E o segundo padrão, que é o padrão estrada terra firme, que é o que nós vamos ver mais à frente. Hoje nós vamos ver, a partir de agora, né, esse padrão rio-floresta. E quando eu digo padrão rio-floresta, é porque são cidades que são baseadas às margens dos rios. Ou seja, o rio ele é o ponto de partida para a criação da cidade, porque, como nós já dissemos antes, é a partir do rio que você tem as possibilidades de desenvolvimento, por conta da navegação, por conta da pesca, por conta de a própria temperatura, a margem do rio ser um pouquinho mais amena. Enfim, o rio ele era o ponto fundamental. Era impensável fazer cidades, começar algum tipo de urbanização, de criação de núcleo urbano longe do rio. Então, é claro que partindo desse princípio, Belém, como já dissemos anteriormente, é o ponto de partida. Então, a criação de Belém, mais do que a criação, o crescimento de Belém, ele vai marcar esse padrão espacial ribeirinho, ou seja, um padrão que é baseado no rio, que fica centrado sobretudo no eixo do rio Amazonas, mas não somente de lá, né? Como nós já dissemos, a partir de Belém você tem fundação de várias cidades que vão seguindo o curso desse rio Amazonas, mas não só o Amazonas, tá? Então as principais cidades, as cidades mais antigas do Pará, né, eles são sempre ali, ó, baseados nessa região próxima ao rio, né? E a partir daí outras cidades se desenvolvem por questões comerciais.
Como, por exemplo, Marabá é uma cidade que surge a partir do ciclo da castanha. Não é que ela surja só pelo ciclo da castanha, mas é uma cidade que tem um crescimento um pouquinho maior que outras da região, porque na região de Marabá, sobretudo ali que também é margeada pelo Rio Tocantins, você tem um crescimento dessa exploração dentro daquele momento que nós vivíamos, né? As drogas do sertão, a segunda fase. Então, a partir daí, Marabá começa a crescer e a se desenvolver bastante. Junto a isso, nós já temos aqui na Amazônia a presença de alguns imigrantes estrangeiros, né, que não portugueses, né? Os japoneses, eles começam a se instalar aqui no Baixo Tocantins e a partir daí eles começam a dar um processo de plantação, de comercialização de algumas fibras, jutá, né, ou juta, não sei qual é a pronúncia correta. Enfim, é uma fibra vegetal muito forte que é utilizada para fazer várias coisas, inclusive cordas. Eles têm a plantação de pimenta do reino, enfim, tem a instalação de uma colônia japonesa muito forte aqui no Baixo Amazonas, e esses japoneses vão também tratar de desenvolver ali um processo de urbanização, só que com uma roupagem nova, né? Já que eles têm, claro, um modo de pensar as coisas, de fazer bem diferente dos portugueses, tá? Bragança é uma cidade que é até curioso, porque Bragança é uma cidade que está ali, margeada pelo Oceano Atlântico, né? Fica na região do Salgado, mas Belém também foi, desculpa, Bragança é uma cidade que tinha ali uma importância histórica para a colônia portuguesa, né? Bragança é uma cidade bem antiga também, mas Bragança passou por um desenvolvimento muito grande a partir do momento que você tem a construção da estrada de ferro, que vai ligar Belém a Bragança, né, digamos, fazer o escoamento da produção, né. Bragança era um grande produtor de farinha e outras coisas, né, o próprio pescado também. Então, essa produção de Bragança para Belém era escoada a partir da estrada de ferro. Então é até curioso, porque nós estamos falando de uma época onde o rio era o principal meio de produção, de transporte, desculpe, e de produção também, né? A partir do rio se produzia. E a estrada de ferro Belém-Bragança marca o início do que seria, digamos, um novo processo de urbanização, uma nova forma de pensar o espaço urbano, já não mais baseado apenas no rio, mas agora com a possibilidade de você ter uma outra via de transporte, nesse caso, a estrada de ferro Belém-Bragança, que fez com que vários outros pequenos núcleos urbanos, pequenos vilarejos, fossem surgindo ao longo dessa estrada, certo? Então você percebe que a partir do momento que você tem a instalação de uma nova via de transporte, isso já é motivo suficiente para que novos núcleos urbanos surjam, que novos núcleos urbanos se desenvolvam às margens dessa estrada de ferro, tá? Então, esse é um ponto importante que é bom vocês perceberem que, apesar de o rio ser o principal, neste momento, o rio já passa a não ser mais a única, mesmo que, como eu disse, ainda seja o mais importante e o mais utilizado, porque não é em todo lugar que você vai ter estrada de ferro. Então, excetuando Belém e Bragança, o rio ainda é soberano em relação ao transporte e em relação ao crescimento, o surgimento e o desenvolvimento dessa rede urbana na Amazônia. E a gente está falando tanto de rede urbana, mas a gente precisa entender o que é uma rede urbana, né? Nesse caso, quando a gente fala de rede urbana, a gente não está falando de uma rede que você deita na cidade, muito menos de uma rede que você vai lá descansar depois que tu enche o bucho de Mapará e açaí do grosso. Deu até saudade agora. Enfim, rede urbana, de acordo com essa imagem que vocês estão vendo agora, é o conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si, tá? Então, basicamente, nós estamos falando, tentando simplificar um pouquinho, de cidades que estão conectadas, que estão interligadas, né? Cidades que têm entre si uma interdependência, cidades que, aquele popular ditado, olha, tu me ajuda que eu te ajudo, a gente se ajuda. Então, a rede urbana está falando de cidades que estão conectadas, né, por várias vias, por exemplo. A questão da via de transporte é uma delas, né? Você tem que ter maneira de se deslocar de uma cidade para outra. Então, no caso de Belém, no caso da rede urbana amazônica, né? Dentro do padrão Rio-Floresta, você tem as cidades ali ligadas a partir do rio. Como todas as cidades foram fundadas ali, margeando os rios da região,
principalmente o rio Amazonas, mas não só ele, né? O rio Solimões, o Tapajós, o próprio Tocantins, enfim, esses grandes rios daqui da região amazônica, eles foram a base de instalação das cidades. Então, a partir do rio, você tinha essas cidades conectadas e a partir dessa conexão, você tinha uma rede urbana, ou pelo menos um princípio de uma rede urbana, né? Um projeto do que viria a ser uma rede urbana. E mesmo nessas cidades, mesmo nesse processo, que ainda estava bem no início, né, de rede urbana aqui na Amazônia, nós tínhamos ali uma interdependência dessas cidades, porque havia comunicação entre elas, essas cidades elas comercializavam entre si produtos, né, mesmo que não houvesse ainda moeda circulando, era muito comum a prática do escambo, as trocas entre essas cidades. Quando havia uma possibilidade de invasão de algum ponto estratégico da Amazônia, esses núcleos urbanos que estavam mais próximos, eles eram que meio que obrigados a enviar soldados, tropas, enfim, de alguma forma dar um auxílio àquele ponto que estava sendo passível de uma invasão. Então havia já, mesmo que, como eu disse, de forma muito inicial, um processo de criação de rede urbana na Amazônia. O rio iria interligar as cidades e a partir do rio essas cidades iriam se conectar, iriam se, digamos ali, se ajudar, né, a começar a ter um desenvolvimento, sobretudo comercial, mas também por trás de tudo isso tinha ali um projeto estratégico militar de manter o território como posse de Portugal, e essa rede urbana era um ponto muito importante para que esse objetivo pudesse ser conquistado. Então, meu povo, já que nós estamos falando de rede, né, de rede urbana, de rede dendrítica, a gente precisa entender o que é isso, certo? Não é de comer, mas a rede urbana amazônica, ela surge obedecendo um padrão dendrítico, tá? Então eu vou ler primeiro para vocês aqui, depois eu explico. A forma espacial dendrítica da rede urbana se caracteriza pela primazia econômica, política e demográfica de uma cidade localizada excentricamente aos demais centros, controlando toda a circulação regional. Em sua forma mais simples, a rede dendrítica é orientada pela rede fluvial. Os centros urbanos localizam-se junto ao rio principal, preferencialmente junto à foz de seus afluentes mais importantes. Tá? Então, colocando de uma forma um pouquinho mais simples, ao falar de rede dendrítica, nós estamos falando de uma rede urbana que tem como padrão espacial, ou seja, que tem como desenho, por assim dizer, né, uma cidade ou algumas cidades, no caso amazônico, uma cidade, né, que vai ser aquela que mais vai se destacar nos aspectos políticos, econômicos e demográficos, ou seja, populacionais, e a partir dessa cidade, no nosso caso Belém, você vai ter o surgimento de outras cidades, o desenvolvimento de outros núcleos urbanos. Então, como nós já falamos antes, esse padrão de desenvolvimento de núcleos urbanos aqui na Amazônia nós chamamos de rede dendrítica, tá? É um padrão de desenvolvimento dendrítico, porque é a partir de uma cidade que as outras vão surgir, tendo como ponto que liga essas cidades o rio, né? Já que na época nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos internet, não tínhamos estradas, o rio era a única forma viável de comunicação, de transporte, de tudo aqui na região amazônica. Então, esse padrão dendrítico que utiliza uma cidade, que parte de uma cidade mais desenvolvida para a criação de outras cidades de menor porte, nós chamamos de rede dendrítica, tá? E eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês agora, que eu acho que junto com o texto, junto com o que eu acabei de explicar e com a visualização dessas imagens, vai ficar mais fácil vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Então, observe essas imagens que eu vou colocar aqui agora. Esse é um desenho bem simplesinho, mas ele mostra como é que funcionava esse esquema, né? Você percebe que nesse traço azul você tem a calha dos rios, né? Solimões e Amazonas, mas como eu disse, isso também valia para outros rios. Esses pontinhos pretos são esses nós da rede, ou seja, as cidades. Então as cidades, basicamente, elas tinham que estar ligadas ali ao rio, e nessa setinha que vai para a direita, né, mostra, nesse caso, o sentido do curso dos rios. A princípio, né, esse sentido está levando em direção a Belém. Então, todos os rios que foram utilizados de alguma forma para esse surgimento de novas cidades, de novos núcleos urbanos, para o desenvolvimento dessa rede dendrítica, tinham o rio levando em direção a Belém como seu ponto de partida. Perceba agora nessa próxima imagem que aqui que nós temos, que é a criação dos fortes.
Então vocês vão perceber que esses fortes aqui, ó, eles estão sendo iniciados todos ali à margem do rio. A imagem não está muito boa, mas vocês percebem que onde está escrito ali presépio 1616, a partir dali você tem a criação de vários outros pontos, sejam fortes, sejam colônias militares, todas baseadas no rio. Então perceba a distribuição dos rios aqui no território e sempre você vai ter ali um forte ou uma ocupação militar em pontos estratégicos e todos eles vão levar em direção a Belém. Então esse é o padrão dendrítico de desenvolvimento de uma rede urbana. Uma cidade principal, no caso Belém, e as outras cidades que crescem em direção, né, ao longo dos rios, levando em direção à cidade principal, no caso Belém. Como exemplo dessas cidades que cresceram a partir da rede dendrítica, né, tendo o rio como a sua base, nós temos essa cidade aqui, que é o município de Afuá, na Ilha do Marajó. Percebam que não há nenhuma estrada que ligue essa cidade a qualquer outro lugar da região amazônica, enfim, qualquer outro lugar do mundo. Tem ali ao fundo, próximo do campo de futebol, uma pista de pouso e ou você chega de avião aqui ou você chega de barco, né, pelo transporte fluvial. De outra forma, você não chega e não sai dessa cidade. Então, essa é uma típica cidade que foi feita, que surgiu, né, que nasceu a partir digamos, da importância que o Rio Amazonas tinha e tem dentro da região. Então, essa é uma cidade que é bem típica do padrão dendrítico. Temos outra cidade também aqui, que é essa que eu vou mostrar para vocês, no caso, Manaus. Manaus é uma cidade que, tudo bem, é muito mais desenvolvida que a Fuá, no entanto, é outra cidade que também segue esse padrão Rio Floresta, porque surgiu a partir do Rio Amazonas e foi se desenvolvendo. Mas até hoje, Manaus é uma cidade que ou você chega de avião ou você chega de barco, porque como são muitos rios cortando a região, você não tem ali uma, digamos, uma quantidade de estradas de forma satisfatória que possa fazer com que haja uma via de entrada e saída mais facilitada nessa cidade. Então, ainda é um padrão que obedece muito à questão do rio. Tá? Então, aí, duas cidades que têm esse padrão Rio Floresta como sua base de fundação e até hoje o rio exerce um papel muito importante na vida e no desenvolvimento dessas cidades. Agora que a gente já sabe o que é rede dendrítica, né, a gente vai ver o surgimento da rede urbana complexa, né? A rede urbana complexa, ela surge a partir dos anos 60, né? Mas ela surge nos anos 60, mas começa a se desenvolver para valer a partir dos anos 70, né? Ela é denominada de complexa porque agora nós não vamos ter apenas o rio como ponto de transporte e ponto de ligação, né, entre essas cidades. Agora nós vamos ter as estradas, nós vamos ter a construção de outras ferrovias, nós vamos ter a construção de aeroportos em alguns pontos da região amazônica. Então você vai ter ali mais de uma possibilidade de deslocamento, de entrada e saída nessas cidades. Junto a isso, claro, você vai ter o surgimento de novas cidades. Então, se antes a coisa ela era, entre aspas, um pouquinho mais simples, porque ou era o Rio ou era o Rio, agora você vai ter outras possibilidades, tornando o desenho da malha viária Amazônia, tornando o desenho dessa rede urbana amazônica um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais, sabe, ali interligado, mais emaranhado. Enfim, isso traz um crescimento para a rede urbana amazônica, o que não quer dizer que seja um desenvolvimento, né? Vamos lembrar que crescer é uma coisa, desenvolver nem sempre é a mesma coisa. Então, a rede urbana amazônica ela começa a crescer nesse momento, mas ela cresce não de forma, digamos, sustentável, né? Vira uma bagunça, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. No entanto, a partir dos anos 60, você tem o surgimento da rede urbana complexa. É a partir também dos anos 60 que começa o novo padrão de desenvolvimento urbano na Amazônia, né? Se antes era o padrão Rio-Floresta, é agora, a partir dos anos 60, que nós vamos ter o surgimento do outro padrão, que é o Estrada Terra Firme. Então a gente vai ver a partir de agora como é que foi que isso aconteceu, por quê, enfim, alguns detalhes que são importantes a gente ter em mente. Talvez vocês estejam se perguntando, mas o que que mudou? Por que que o padrão mudou de Rio Floresta para Estrada Terra Firme? O que que ocasionou essa mudança? Por que que essa mudança veio? Bem, nós temos algumas possibilidades de resposta, né? Como nós sabemos, isso começa nos anos 60 e evidentemente que o golpe militar aplicado em 64 tem muito a ver com isso.
tá? Então, a partir do golpe militar de 64, os militares tomam o poder, né? E a partir daí eles começam então a implementar uma série de mudanças, uma série de programas, de projetos que, segundo eles, é de importância estratégica, importância para a segurança nacional. Então, começa então um grande projeto nacional, certo, de tornar o Brasil, entre aspas, mais seguro, de fortalecer a nossa segurança, de fazer com que as nossas fronteiras estejam bem mais guardadas, enfim. Então, dentro dessa grande doutrina de segurança nacional, que o Brasil se tornou ali praticamente um lugar a ser vigiado, tanto pelos que querem para evitar que entrem aqui pessoas indesejadas, quanto para evitar que surja aqui no Brasil, né, algum tipo de política ou algumas teorias, enfim, uma situação meio, basicamente, para ficar mais claro, os militares estavam muito preocupados com uma questão de comunismo surgir e se desenvolver no Brasil. Então, começa um grande projeto de segurança nacional, de doutrina de segurança nacional. E a Amazônia ela vai, digamos, se encaixar nessa situação, porque a Amazônia era e é uma região enorme, né? Uma região muito grande e um tanto quanto desabitada. Isso, na cabeça do governo federal, né, da época, possibilitaria, quem sabe ali, né, a entrada de comunistas, a entrada de guerrilheiros, a entrada de outros povos, né, que iriam se beneficiar das riquezas amazônicas e talvez a partir daí, né, começar um projeto de invasão do Brasil para domínio da nossa região. Enfim, uma questão meio complicada. Então, com base nisso, o governo federal começa a pensar a região amazônica de uma forma um pouquinho diferente. Começa a pensar a região amazônica a partir da ótica de segurança. Tudo bem, era meio paranoia, mas era o que eles pensavam. Então, eles perceberam que a Amazônia era uma região de fronteira, ou seja, uma região que estava ali com muitos países ao seu redor que adorariam ter o que nós temos. Era uma região que era muito vazia. Quando eu digo vazia, assim, não é que não havia pessoas. Claro que haviam, mas assim, em uma quantidade muito menor, sobretudo se comparado com Rio, São Paulo, né, com os centros urbanos da época. Então, a região amazônica ela era assim, meio que esvaziada de pessoas, de fato. Eram poucos grupos populacionais em poucas cidades, então era uma coisa muito ali é, demograficamente vazia mesmo. Então o governo preocupado com isso começou então um grande processo de convocação mesmo de pessoas de vários locais do Brasil para que elas viessem ocupar a Amazônia. Tudo levando em consideração esses dois termos, segurança e desenvolvimento. Ou seja, nós precisamos trazer pessoas para cá, para que essas pessoas se fixem aqui, garantam a posse da terra e comecem a desenvolver essa terra economicamente. Então, dentro desse princípio de desenvolvimento e segurança, é que passava esse processo de recrutamento de pessoas de várias regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, mais uma vez do Nordeste, né? Terra do Chiquinho. Então, falando em Chico, eba! É, então, esse binômio, segurança e desenvolvimento, quando eu digo binômio, eu quero falar esses dois termos, né? Essa duplinha aí, seria o que iria pautar, pelo menos na teoria, né? Esse processo de ocupação do território amazônico e esse processo de mudança agora de um padrão. Porque a partir de agora, as estradas vão chegar com tudo, cara. As estradas vão realmente ser o novo ponto de partida para esse novo processo de colonização, tá, da Amazônia. Quando eu digo colonização é porque os portugueses e espanhóis, né, mas mais os portugueses, quando estiveram aqui, eles vieram para colonizar. E quando eu falo colonizar, eu quero dizer que eles vieram para explorar, levar o máximo que ele pudesse de riqueza e ir embora. Então, a pergunta que ficava à época era: será que não vai acontecer a mesma coisa agora? Só que não pelos portugueses, mas na mão dos próprios brasileiros? Será que esse pessoal do Nordeste, do Sul, do Sudeste não vem aqui para mais uma vez levar nossas riquezas e nos deixar aqui de mão abanando? Essa era a pergunta. Por isso que eu coloco aqui uma nova colonização. A gente vai ver já já a resposta para essa pergunta. Mas, via de regra, esse padrão estrada terra firme começa por conta da política militar em relação à Amazônia, tá? A essa necessidade, pelo menos na cabeça do governo federal, de
fazer valer a sua presença ali na Amazônia, né? Ou seja, o governo federal precisava dar um recado para o mundo: olha, eu estou aqui na Amazônia, eu mando aqui e eu vou ocupar essa região. Para ocupar, era preciso que houvesse algumas transformações, então surgem as estradas, tá? Para dar uma possibilidade, de fato, de as pessoas chegarem à Amazônia, porque era complicado. Aqui, a região da Amazônia, as pessoas que viviam aqui dentro se deslocavam através dos rios. Mas quem estava fora da Amazônia para chegar era difícil porque você não tem rios da Amazônia correndo pelo Brasil inteiro. Então, para chegar na Amazônia era muito complicado. É aí que entra as estradas para tentar dar a possibilidade de pessoas, não só pessoas, empresas também, né? Todos que quisessem chegar aqui à Amazônia. Essas estradas elas iriam levar ao progresso. Como a gente vai ver daqui a pouco, levou mais ou menos, né? Mas enfim, então, dentro dessa doutrina de segurança nacional, é que nós temos o início desse padrão estrada terra firme. Eu coloquei o tema desse slide, né? E tome progresso, porque quando a gente fala em progresso, a gente fala em avanço, né? Em melhoria. Mas não é necessariamente o que aconteceu aqui quando essas estradas foram criadas, né? Quando elas foram abertas, sangrando a floresta amazônica. O governo federal ele tinha alguns problemas, muitos problemas para resolver, né? Um deles era a falta de, os problemas rurais, os conflitos rurais envolvendo posse da terra no Nordeste e em outras regiões do Brasil também, né? Sobretudo ali no Sudeste. Então, como na Amazônia tinha uma quantidade de terras absurda e que era, entre aspas, desocupada, né? Eram terras desocupadas, o governo pensou em resolver um problema, ou melhor, dois problemas só com uma ação, né? O famoso matar dois coelhos com uma cajadada só. Já que no Nordeste a questão era a falta de terras e trabalhadores em excesso, e na Amazônia era o contrário, né? Excesso de terras e falta de trabalhadores, então, a partir daquele lema de terra sem homens para homens sem terra, o governo federal começa a implementar um enorme projeto de migração, tá, migração para a Amazônia, fazendo com que milhares de famílias saíssem lá dessas áreas de conflitos rurais para virem para a Amazônia, né? Junto a essa questão do terra sem homens para homens sem terra, também tinha o integrar para não entregar, né? Vamos lembrar, naquele momento, Guerra Fria rolando, havia um medo enorme, né, da famosa ameaça vermelha, ou seja, o Brasil ele não poderia de forma alguma ceder qualquer palmo de terra para comunistas, para o pessoal da União Soviética. Então, a Amazônia ela precisava ser integrada ao Brasil para que ela não fosse entregue de bandeja para as nações comunistas, né? Sobretudo a União Soviética. Então, com base nesses dois lemas, né? Terra sem homens para homens sem terra e integrar para não entregar, houve então um enorme esforço do governo federal para que essa região fosse de fato habitada de forma massiva, né? Para que houvesse ali a presença do Estado e, como eu já disse antes, uma espécie de recado, né? Olha, eu estou aqui e vou guardar a Amazônia, quero para mim, não vou dar para ninguém, a menos que os Estados Unidos peçam, né? E é bom te lembrar também que nessa época a Segunda Guerra Mundial ela tá rolando, né? Não exatamente nos anos 60, né? Já que a Segunda Guerra Mundial ela acaba ali em 49, mas ela é 45, deixa eu, acaba em 45. Começa em 39 e acaba em 45. Mas a Segunda Guerra Mundial ela também tem um fator importante aí, porque a Amazônia ela começa então um processo de exportação, né, de várias de suas riquezas para ajudar algumas nações que estão ali pós-conflito e a se reconstruírem. Além disso, como eu falei, a própria Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial, ajuda também a explicar esse fator de ocupação. Como eu disse, é o famoso integrar para não entregar, tá? Com isso, algumas cidades tradicionais perdem muita força, cara, porque as estradas surgem agora e junto com essas estradas você tem o surgimento de outras cidades ou o desenvolvimento de cidades que surgiram à beira do rio, mas que agora vão crescer a partir da floresta. É o meu caso de Altamira, né? Altamira é uma cidade que surge à margem do rio, né, do rio Xingu. Tanto é que Altamira por muito tempo foi conhecida como Princesinha do Xingu. No entanto, como algumas rodovias, como a Transamazônica, a Belém-Brasília, enfim, são rodovias que cortam ali Altamira ou passam ali nas proximidades de Altamira. Altamira
quase que deu as costas para o rio e passou a se desenvolver a partir das estradas, tá? Então esse é um caso típico de cidade que, de certa forma, ele tem mudado o seu padrão de desenvolvimento. Já não mais o rio, agora a estrada. Enquanto que outros municípios, como Cametá, por exemplo, que já foi uma cidade importantíssima, não que não seja hoje, mas já foi bem mais, é uma cidade que hoje em dia, por ser baseada à margem do Tocantins, por nós não termos aqui uma ligação direta via estrada, por exemplo, de Belém para Cametá, né? A cidade de Cametá ela perdeu muito da sua importância econômica. A importância cultural, turística, isso ainda está intacto, mas a importância econômica ficou bem abaixo do que já foi num passado não tão distante assim. Tá? Em comparação, por exemplo, Tucuruí, que é uma cidade que fica vizinha a Cametá, vizinha mais ou menos, né? Mas enfim, fica ali há não muito tempo de Cametá, é uma cidade que era bem menor que Cametá, mas bem menor mesmo. Só que Tucuruí foi alvo de um projeto do governo federal, né, nessa época, a hidrelétrica. Tem ali a BR que passa por Tucuruí também, cortando a cidade. Então, esses dois fatores juntos fizeram com que Tucuruí se desenvolvesse e crescesse muito mais, a ponto de que, hoje em dia, Tucuruí é, notadamente, uma cidade mais importante que Cametá. Isso, claro, no âmbito econômico, né, nesse desenvolvimento urbano. Então, são mudanças que a gente vê aqui na região amazônica a partir do momento que você tem um outro padrão de desenvolvimento. Sai o rio, entra a estrada, né? E a partir daí outros pontos vão se desenvolver, vão crescer, enquanto que alguns vão diminuir, vão perder importância. Infelizmente, para Cametá, a Cametá é uma cidade que perdeu muito com isso, tá? Enquanto que outras ganharam bastante. Olha, esse é um mapa rodoviário aqui da região norte do Brasil, então perceba que aí você tem uma série de estradas cortando toda a região norte e você vê o número de cidades que surgiram ali, ó, em relação a essas estradas, né? Então você percebe que a questão fluvial na Amazônia ela continua importante, ela nunca vai deixar de ser importante. Só que hoje em dia já não é mais o fator principal para o surgimento de novas cidades. Então percebam a quantidade absurda de cidades que foram crescendo ali, próximo a esses rios, né? Desculpa, essas estradas, as margens dessas estradas, tá? Então as rodovias Belém-Brasília, Santarém-Cuiabá, a Manaus-Porto Velho e a Transamazônica, né? São rodovias que a partir do seu desenvolvimento, a partir da sua implantação, né? Começaram então um enorme processo, tá? Desordenado, é preciso que se diga, né? Foi um processo bem bagunçado, mas ainda assim um grandioso processo de criação, de surgimento de cidades ali na beirada dessas rodovias. Então a gente percebe que, como eu disse anteriormente, o número de cidades cresceu, o que não quer dizer que o desenvolvimento urbano aconteceu, né? Essas cidades cresceram, mas de forma bagunçada, de forma totalmente desordenada, fazendo com que o nosso território fosse, cara, praticamente virado de cabeça para baixo. E essas cidades elas têm algumas características bem tristes, né? Porque boa parte delas não tem o mínimo de estrutura para que essa cidade possa crescer de forma sustentável, né? De forma organizada. Mas sobre isso nós vamos falar numa próxima aula. Tá? Eu tenho só mais algumas imagens para mostrar para vocês e a gente vai parar por aqui porque já está ficando bem longo o vídeo, mas é importante que você veja essas imagens aqui. Olha aí, galera. Essa aqui é a cidade, uma foto da cidade de Altamira, tá? Para quem não sabe, o município de Altamira ele é o maior do Brasil e, se eu não estou enganado, é o maior do mundo, tá? Antes que alguém pergunte, professor, mas São Paulo não é maior? Sim, eu estou falando do município. O município Altamira é maior, tá? Bem maior. Qual é a diferença de município para cidade? Já que a gente está falando de processo urbano, né, de urbanização, galera, a cidade é a sede do município. Quando eu falo município, eu estou falando ali da soma de zona urbana e zona rural, tá? A cidade é a sede, é onde fica o poder público, onde fica ali os órgãos municipais, né? E vamos pegar Cametá como exemplo. Aqui a cidade de Cametá é a sede do município. Mas, por exemplo, os distritos, Joaba, Torres, enfim, os distritos aqui de Cametá, juntos com a cidade, formam o município. Então, Altamira é uma cidade que tem um tamanho considerável, mas não é uma cidade assim tão grande assim. No entanto, o município de Altamira ele é gigante, ele é o maior do Brasil e, como eu disse, se não estou enganado, o maior do mundo. Então percebe que Altamira está aqui, margeada pelo rio Xingu, como eu falei antes,
Só que agora Altamira está crescendo a partir de outro ponto. Está crescendo a partir das estradas e também do projeto da hidrelétrica de Belo Monte, né? Que foi instalado em Altamira. Então, Altamira ela cresceu, tendo o rio como seu ponto de apoio. Hoje em dia, o rio ele não é mais esse ponto de apoio tão importante quanto já foi. É importante ainda, mas já não mais como antes. Só para a gente finalizar e finalizar mesmo, que já está bem longo esse vídeo, nós temos aqui duas imagens de duas cidades amazônicas que surgiram ali às margens das grandes rodovias, né? Novo Repartimento, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, e a cidade de Anapu, tá? Então, são duas cidades que surgem às margens da rodovia, mas como vocês podem ver, são duas cidades que carecem de muita infraestrutura, que têm sérios problemas urbanos, né, por conta do seu crescimento e surgimento desordenado. No entanto, a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, tá? Na próxima aula, tá? Então, fiquem com essas duas imagens aqui para vocês verem como essas cidades surgiram às margens da rodovia e, no entanto, até hoje elas precisam de muita ajuda, de muita estrutura, porque, de fato, são cidades que carecem bastante, tá? Galera, ficamos por aqui, tá? Um abraço forte para todo mundo, beijão e até a próxima. Bye, bye.